Obrigado. Boa noite. A paz do Senhor. Minha voz está querendo sumir um pouco aqui, mas vamos lá. Deus é fiel. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1. Antes da gente ler, eu estava essa semana orando ao Senhor por essa mensagem e Deus falou muito comigo sobre uma situação que eu creio que todos nós aqui passamos: sofrimento. E eu tive um sonho, e ontem eu fui entregar esse sonho para a pessoa, foi tão interessante que eu nem sabia que eu ia vê-la, e eu falei, ela ficou impactada, porque foi um sonho assim, que fala de sofrimento. Até eu estava numa reunião, ela foi me procurar e falou assim: Chico, como bateu. E eu quero confessar aos irmãos, fazia tempo que Deus não dava um sonho assim. Tanto eu tenho dificuldade de sonhar, né? Acho que eu estou ficando velho. Que a Bíblia fala que os velhos sonharão, né? As irmãs estão me ouvindo bem aí? Tá bem, Cacilda? Tá ouvindo? Acho que não. E eu queria dar um tema para essa mensagem essa noite, que há um propósito de Deus no sofrimento. Porque existe uma graça que é suficiente para nos ensinar a enfrentar o sofrimento. Que tremendo. E esse texto de 2 Coríntios, Paulo, ele começa a nos explicar por que às vezes nós precisamos passar por certas situações. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, eu estou lendo a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda, não é em algumas, não é nos momentos, não, em toda a nossa tribulação. Mas para quê? Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Tudo aquilo que às vezes nós passamos, que às vezes a gente não entende, Senhor, por que tanto sofrimento? Há um propósito. E Ele diz aqui e nos ensina: para que podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Mas olha que bênção que o sofrimento nos traz. E deixa eu dizer, eu não estou falando aqui para a gente ser masoquista, mas a gente precisa de uma vez por todas aprender que no sofrimento tem uma pedagogia. O Senhor está nos ensinando algo. E Ele diz assim: com a consolação com que nós mesmos somos
contemplados por Deus. O Senhor nos consola. Sabe, eu fiquei, até essa madrugada eu estava orando e refletindo um pouco nessa mensagem, e me veio algo interessante. Vocês já perceberam que quanto mais às vezes a gente passa por uma situação de não ter uma oração respondida, ou de ver uma situação se alongando e causando um sofrimento que às vezes a gente não está acostumado, né? Às vezes a gente pode escolher dois caminhos. Ou a gente se aproxima do Senhor, ou a gente vai se afastando, sem perceber. E eu, assim, orando ao Senhor, eu tenho percebido, assim, que às vezes o sofrimento alongado ou prolongado tem afastado pessoas do Senhor. E pessoas, às vezes, que saem com o coração machucado. Mas deixa eu... se você continuar lendo aqui, esse texto é tremendo, mas não quero me prolongar aqui, porque tem mais coisas que eu queria falar para vocês aqui, a gente vai abrir outros versículos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: todos nós aqui passamos por escola, não passamos? Como que é o método de ensino? Temos um professor aqui. Fala aí, professor, como que é o método de ensino? Primeiro eu faço a prova, depois você me ensina? Não? Como que é então? Aí só se for recuperação, né? A recuperação você já fez, agora você vai aprender de novo para refazer a prova, né? Mas vocês percebem? Mas na vida não é assim. Na vida a gente passa primeiro pela prova, para depois a gente aprender. Só que a gente tem errado aí, porque vem a prova e a gente não sabe o que fazer com a prova. A gente fica assim, nós estamos vivendo dias numa cultura, como eu tenho já falado várias vezes aqui, num imediatismo, que a gente quer ver as coisas acontecer muito rapidamente. E às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente não percebe que às vezes essa situação que nós estamos passando, ela tem um propósito. Deus quer nos ensinar algo. Porque se Deus tem um propósito nos sofrimentos, com certeza esse sofrimento vai nos levar a subir um degrau, ou nos aproximar mais dele, e não o contrário. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem um inimigo que em todo tempo ele quer falar assim: olha, tá vendo? Deus não ama você, Deus esqueceu de você, seu Deus não atende às suas orações. Amados, não deixa o inimigo lançar esses dardos, essas mentiras no teu coração. Para e pensa: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu queria dizer para os irmãos que Paulo, ele tem muito para nos ensinar nessa área. Porque se você parar um pouquinho e prestar atenção na vida de Paulo, ele aprendeu não somente a sobreviver às circunstâncias adversas, mas ele aprendeu ainda mais a gloriar-se nelas. E ele entendeu que quando ele é fraco, é que ele é forte. Como que Paulo aprendeu isso? Porque ele é um filósofo? Porque ele é um teólogo? Não, porque ele viveu essa experiência. E na experiência ele aprendeu. Eu já falei para vocês, eu não quero ser repetitivo, mas vocês se lembram de Jó? Jó passou tudo o que passou. E ele disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te contemplam. Então deixa eu fazer uma pergunta. Por que os olhos de Jó contemplam o Senhor agora? Qual foi a estrada, o caminho, o processo que Deus usou para que Jó chegasse a essa conclusão? O que vocês acham? Dos maiores. Vocês percebem? Só que nós estamos vivendo dias, uma cultura, que a gente repele o sofrimento. A gente não aceita. Parece que a gente está com aquela síndrome de super-homem, né? Ou Mulher Maravilha, né? Tem que ter o S aqui no peito, né? Amados, a vida não é assim. Nós precisamos entender a realidade. O mundo é cruel.
Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, aprende. E nessa carta de 2 Coríntios, a gente vai entender por que Paulo fala muito. Se você pegar do capítulo 1 até o 9, ele vai falar muito sobre esse tema. Mas aí no capítulo 12, ele passa por uma situação muito interessante. Quem se lembra? Sem abrir. Quem se lembra o que aconteceu com Paulo? Ele diz assim: já orei 3 vezes ao Senhor. Obrigado, Azenildo. Só que Deus não respondeu a oração dele do jeito que Paulo queria. Vocês entendem? Então, nós temos que entender que Paulo, ele estava tendo revelações tremendas do Senhor. Para um pouquinho e pensa. Quem em sã consciência fala assim: eu tive revelações, fui levado ao 3º céu e viu coisas inefáveis, que a gente não, mesmo tendo 8K, 5G, 15G, que seja, a gente não consegue alcançar a mente do Senhor, é ou não é? Paulo alcançou, Deus revelou para ele. Só que o que aconteceu? Foi necessário colocar nele um espinho. E você quer saber uma coisa pior ainda, aqui ou não? Sabe quem era o mensageiro desse espinho ou não? Você percebe uma coisa, Guilherme? Que é como Jó, quem foi o mensageiro da calamidade para Jó? Interessante, né? E às vezes a gente fica querendo chutar, né? Pisar, né? E às vezes ele é um instrumento de Deus para nos educar. Você já parou para pensar nisso? Amados, que coisa tremenda. Paulo ainda chegou a falar que antes dele ir assim, Satanás vinha e esbofeteava a cara dele. Quem de nós aqui quer ser esbofeteado por Satanás? Mas Paulo viveu isso. Não é isso que o texto diz ali? Capítulo 12, o texto está de 1 a 9. Mas tinha um propósito. Como eu falo, amados, Deus sempre tem um propósito. Deus não quer o nosso mal. Não é o que a gente aprendeu lá há uns domingos atrás, em Isaías? Deus quer o nosso bem, sempre. Mas a gente precisa ser corrigido. A gente precisa ser ensinado. A palavra do Senhor, ela é pedagógica. E nós precisamos entender. Eu até anotei aqui, né? Paulo, ele experimentou. Ele foi da bênção, das revelações de Deus à bofetada de Satanás, né? Para quê? Por quê? Ele estava em pecado? Ele fez alguma coisa errada? Não. Mas Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Vocês já pararam para pensar? Para que ele não se ensoberbecesse. Você já tinha parado para pensar nisso? Às vezes a gente está assim, se achando a última bolacha do pacote, né? É isso que fala, Laura? Né? E Deus fala: ah, coitado, deixa eu dar uma deixa eu dar uma ajustada nesse garoto aí. Amados, o Senhor quer o melhor para nós. E tem um livro que eu gosto muito, do Charles Stanley, que é da editora Betânia, pequenininho assim, mas ele é muito bom, eu recomendo a leitura. Ele diz, o tema do livro é Como Lidar com o Sofrimento. E nesse livro, ele dá para nós algumas lições preciosas em cima desse tema, como lidar com o sofrimento. Porque eu antes de entrar nisso, eu queria fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder, mas eu queria que você permitisse que o Espírito Santo falasse ao teu coração. Como você tem tratado o sofrimento? No coração. Como você tem ficado? E o primeiro ponto que eu queria destacar é que há um propósito do Senhor em cada sofrimento. Há um propósito.
Eu sei que o sofrimento, ele nunca é agradável. Mas eu queria que você começasse a olhar o sofrimento como se Deus estivesse no controle. Você está ali passando pelo sofrimento, mas Deus está no controle. Nós temos, alguns aqui têm um amigo em comum que está passando por uma situação, amados, vocês não têm noção. Paulinho. Essa semana nós ficamos sabendo que a situação dele é muito cruel. Uma equipe de médicos se reuniu e falou: a única solução é tirar tudo, tirar a traqueia, tirar as cordas vocais, tirar o esôfago, tirar. E ele tem 3 anos de vida. Ele está acamado? Ele está lá moribundo? Ele está pregando. Ele está cuidando de 3 igrejas em 3 cidades. Eu fico impactado com isso. Quem sou eu para falar com ele de sofrimento? Eu ligo para ele, converso com ele, assim, ele com aquelas dificuldades em falar, ele me consola. Sabe por que ele tem graça, Guilherme, para nos consolar? Porque ele está vivendo o sofrimento e ele está entendendo que Deus está no controle. A morte, amados, não é o fim. Sabe qual é o nosso problema? Nós precisamos parar de limitar Deus nas nossas limitações. Deus não está limitado. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é Deus. Aí a gente quer diminuir o Senhor na nossa pequenez, no nosso mundinho quadradinho. Deus não está nisso, amados. Ele está no trono. Ele está no trono. Paulo está nos ensinando aqui que o sofrimento não é inútil. O sofrimento é útil para a gente ser trabalhado, moldado, preparado. Mais uma vez, por que Paulo está dizendo aqui glória a Deus pelo sofrimento? Porque ele nos leva, nos capacita a exercer o ministério da consolação. Porque quando a gente experimenta o sofrimento, a gente tem autoridade para consolar os outros. Se você virar um pouquinho suas páginas aí, segura aqui o capítulo 1, né? Vai até o capítulo 4, versículo 17. Olha o que Paulo nos ensina. Se a gente lê o 16, ele começa, e como eu falei, do 1 ao 9, ele só vai falar desse tema, aflição, dificuldades, adversidades, mas aqui ele fala algo interessante. Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 16, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Toda. Não sei, talvez o que você pensou aí é impossível, não sei. Quero dizer para você, para Deus é possível. Amém. Ele transforma o nosso lamento em alegria. Por isso, Paulo, quando escreveu as cartas pastorais mais tremendas, como a carta aos Filipenses, que todo mundo gosta, né? Que tem ali muita consolação, né? Ele diz assim, alegrai-vos, mais uma vez, alegrai-vos no Senhor, né? A alegria do Senhor, a nossa força é. Da onde Paulo escreveu essa carta? Você sabia? Da prisão. Poucos dias antes do seu martírio. Agora eu queria perguntar para você, você está com uma sentença de morte, daqui 2 semanas você vai morrer, você tem graça para escrever e consolar as pessoas? Ou você vai chorar? Ah, queria viver mais 5 anos. Ah, queria fazer mais isso. Ah, como eu queria. Senhor, tem misericórdia. Faz um milagre. Abre as portas, Senhor. Quebra as cadeias. Ai, manda, eu quero sair com os anjos como Pedro.
Amados, tem momentos que o anjo do Senhor não vem. Nós temos que passar aquilo que está programado. Quando o Senhor conversou com Pedro, ele falou mais ou menos isso. Vocês se lembram ou não? Quando ele perguntou, e esse aí? O que vai acontecer com ele? Não te cabe. O que vai acontecer com você não tem nada a ver. Sabe, o problema nosso é que às vezes assim, a gente quer que todo mundo passe o que a gente está passando. Só que Deus tem propósitos diferentes. E Deus é bom. Amém. O tempo todo Ele é bom. Nós precisamos crer nisso, amados. Aquilo que Deus faz em nós durante a dor nos capacita a consolar outros, a exercer misericórdia, a olhar com compaixão. Se a gente pegasse aqui todos os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, e visse todos os momentos onde Jesus fez milagres tremendos, qual que é a palavra que vem antes? Compungido com compaixão. Ele sentiu a dor. Ele sentiu o que a pessoa estava sentindo. E ele vai e muda a sorte, faz um milagre. Amados, o Espírito Santo quer nos capacitar a fazer obras maiores que o Senhor. Mas nós precisamos entender o propósito e o processo. A gente tem que aprender. Nós temos que entender. A gente precisa olhar e ter compaixão. Olhar e entender que em nós há uma graça para consolar. Ainda que esteja sofrendo, ainda que esteja ali precisando, já me falou algo interessante ontem, né? Precisa tirar as feridas com um caco de telha, né? Eu não sei se alguém já fez isso aqui, eu, menino, fazia muito isso. Tirar a ferida com um caco de telha, né? Coça, é horrível, né? Mas tem um propósito. Estou aqui com 61 anos, nunca quebrei nenhum osso. Deus tem um propósito. Caía de mangueira, apanhava, fazia mil peripécia, né? Agora estou mais devagar, né? A cabeça quer ir, mas não vai, né? Eu entendo o Ronaldo Fenômeno agora, né? Amados, em nossa caminhada, Deus está formando em nós um coração compassivo. Amém. E o sofrimento muitas vezes nos leva, nos aproxima ao Senhor. Mas como eu falei no começo, nós precisamos tomar cuidado, que há um perigo de você escolher outro caminho, que é o caminho da murmuração. O caminho de, o Senhor me abandonou, o Senhor não quer nada, o Senhor não responde às minhas orações. Porque se a gente olhasse o texto ali, de 2 Coríntios 12, quando fala do espinho, Paulo orou 3 vezes. Não foi uma, não foi 2, foi 3 vezes. Deus respondeu? Respondeu, mas a resposta que Deus respondeu, eu tenho certeza que não era a que Paulo queria ouvir. Sabe por quê, amados? O texto não diz que o Senhor tirou o espinho. Tirou, Eric? Posso estar equivocado. Não tirou, concorda? O espinho continuou, mas ele revelou. Por que não tirou o espinho? Talvez na nossa vida é isso. Deus está falando, Deus está explicando, mas a gente não quer ouvir. A gente quer ouvir outra coisa. Como eu falei, a gente vive essa síndrome do imediatismo. A gente quer as coisas rápidas, resoluções rápidas. Deus não age assim. Deus, ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai nos ensinando. E a resposta do Senhor assim é tão interessante. No versículo 9 ele diz assim: Paulo, a minha graça te basta. Por que a graça basta? Porque o poder se aperfeiçoa quando você é muito forte. Tá certo, Azenildo? O que ele fala? Por que a gente não quer demonstrar fraqueza? É ou não é? Amados, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é quando eu sou forte. É quando eu olho, Senhor, eu sou um vaso.
vaso de barro, frágil. Eu quebro, eu preciso da tua misericórdia para consolar, para exercer misericórdia. Deus não tirou o espinho de Paulo, mas ele mostrou para Paulo. Por quê? E aí um segundo ponto que eu queria destacar, é possível que Deus queira revelar, como aqui para Paulo ele revelou o porquê. Agora, para Jó ele não revelou, né? Para alguns outros ele não revelou. Mas eu queria convidar você a ler alguns textos que Deus revela. Por quê? E eu, assim, tava até pensando hoje, né? Às vezes a gente tem, assim, por essa questão do advento das mídias sociais, né? Outro dia eu tava vendo um rapaz falar, ele tava até falando bonito, mas ele falou tanta asneira sobre Moisés, que tipo assim, tava parecendo que Moisés foi injustiçado. Aí eu falei, Senhor, ele não leu Números. Aí eu tava pensando exatamente, os irmãos sabem por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Abre comigo. Entendeu? Era para tocar, exatamente. Era para falar. A rocha. E ele bateu. Descarregou a raiva. O Senhor falou que eu não gosto. Olha só. Números 20. A partir do verso 8. Presta atenção. Deixa o Espírito Santo falar para vocês. Deus é bom. Amém? Presta atenção. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis de beber para Moisés e Arão, para toda congregação. Só os seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Mas, amados, cuidado com a ira no teu coração. Moisés estava irado com o povo. Estava irado. Versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas, não uma, duas vezes com o seu bordão, e saiu muita água, e bebeu a congregação, seus animais e todos. Só que tem uma partícula aqui. Eu falo como eu tenho temor, viu, Vânia, da palavra mas. Mas nós servimos a um Deus de propósito, Deus de princípio. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Quantas vezes Deus tem dado uma palavra para nós entregarmos para alguém, ou para nós abençoarmos alguém, e a gente quer interpretar a palavra,
e interpretando com um pouquinho de, isso é muito, isso está precisando levar um chacoalhão, então eu vou, amados, entrega o que Deus mandou entregar. Faça o que Deus mandou fazer. Vocês entendem por que Moisés passou pelo sofrimento? E sabia de uma coisa ou não? Eu penso assim, às vezes, né, Deus, eu falo, Senhor, parece que às vezes as coisas são meio controversas, né? A Bíblia fala que não havia homem mais manso que Moisés. Só que vocês percebem uma coisa? A ira nos leva a pecar. Ele pecou e custou caro o pecado. Vocês percebem aqui? Deus revelou qual foi o pecado. Mas tem um outro, e interessante, né? Que o Jamê usou o mesmo exemplo ontem, né? Então quem estava ontem já ouviu, né? E vocês estão proibidos de falar, tá? Vamos ver se os irmãos conhecem a Bíblia, né? O exército de Israel era um exército assim, muito vitorioso para conquistar Canaã, a partir de Josué, né? Só que aconteceu um problema. Ele ganhou desbravou, foi destruindo vários exércitos inimigos. Só que ele chegou diante de uma cidade, de uma pequena cidade, diante de um exército bem pífio. Eles foram derrotados. Quem se lembra o nome da cidade? Ai, ai, ai. Estava proibido, Cleiton. Perdeu 2 estrelas. Você serve para soldar. Ai. Mas, amados, presta atenção. Por que o exército perdeu? Vamos abrir. Josué, capítulo 7. É importante, amados, a gente entender como que Deus trabalha com o seu povo. Eu queria ler pouco, mas o texto é muito interessante, amados. Me permitam ler mais um pouco aqui. Vocês não estão com pressa de ir embora hoje, né? Até meia-noite é dia, né? Glória a Deus. Vamos ler a partir do 3. Olha só. Eu queria ler o versículo 10, mas olha só. Voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo esse povo. Suba só uns 2 ou 3 mil homens. Aferiai. Não se fatigueis ali todo o povo, porque são poucos o inimigo, fraquinho. É um exército pequenininho. Fica aí descansando. Assim subiram lá do povo uns pouquinhos homens lá, né? Os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aqui, sabe, amados, uma coisa interessante, tinha 3 mil, porque 36 foi ferido e eles já fugiram. Falei, interessante, né? Mas tudo bem, vamos lá. E os outros perseguiram desde a porta até as pedrarias e derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então toda aquela fortaleza, né? Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até tarde. Antes de eu continuar aqui, eu queria que você entendesse esse texto. Pensa no teu sofrimento, tá? Pensa nas madrugadas que você está chorando na presença do Senhor, você está ali, ficando às vezes abatido porque as coisas não estão dando certo, né? Olha só. Então, Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra, o seu rosto sobre a arca do Senhor, até tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste esse povo
passaram o Jordão. Olha só, hein? Agora quer começar a culpar Deus que fez isso com eles, hein? Não é mais ou menos o que a gente faz? Deixa o Espírito Santo falar, amados. Olha só. Ah, meu Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentarmos como ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Não parece um pouquinho com a gente? Sempre quando as coisas saem do nosso controle, né? A gente quer achar algum culpado, né? Não é ou não é? Vamos ser sinceros. Aqui é fácil Josué pôr a culpa no Senhor, né? Mas tem aqui o então, né? Ou o mas, né? Mas, disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado, assim sobre o seu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Mas deixa eu falar uma coisa séria. Para de querer viver com um pé no mundo e um pé na vida de Deus. Deus é santo. Sim. Não tem como a gente viver uma vida dúbia. Ou nós somos do Senhor ou nós não somos. Vocês percebem aqui? Tinha pecado. E se há pecado, Deus não batalha as nossas batalhas. Havia pecado. E qual é o remédio? Dispõe-te, santifica o povo e disse, santificai-vos. Amados, nós precisamos ter uma vida santa. A gente precisa entender que quando Deus se revela, Ele está trazendo para nós uma clareza. Aí você pode dizer para mim, ah, Chico, mas Deus não tem falado comigo. Meu irmão, minha irmã amada, eu acho que você não tem ouvido as mensagens. Eu acho que você não tem lido a palavra. Eu estou assim, amados, admirado como Deus tem falado. Nenhum de nós aqui pode falar que é inocente. Deus tem se revelado. Olha o que o Eric falou a semana passada aqui. Quem é Cristo? Como a gente pode negar Cristo? E a gente nega. Às vezes por capricho a gente nega Cristo. E a gente fica com os dois pés no mundo. Mas aí a gente quer ver as vitórias, a gente quer ser vitorioso no Senhor, a gente quer ver uma vida consagrada, uma vida cheia de graça, mas a gente não é fiel ao Senhor. A gente não é fiel ao patrão, a gente não é fiel na escola, a gente não é fiel nos estudos, a gente não é fiel com a esposa, a gente não é fiel no relacionamento com os amigos. E a gente quer falar de santidade. As coisas do Senhor são santas. Eu sei que muitas vezes Deus pode não revelar. Mas se algo está errado, amados, a gente tem que se quebrantar. A gente precisa aprender. Deus quer nos ensinar algo. Em vez de ficar pondo a culpa no diabo, ora a Deus. Senhor, o que está acontecendo? No que eu tenho te desagradado? Eu tenho aprendido a fazer essa oração, amados. Senhor, no que eu tenho pecado? Na onde eu tenho errado o alvo? O que eu tenho feito que tem te entristecido? Paulo diz em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. A gente entristece. Vamos ser sinceros, sim ou não?
Às vezes a gente dá mais valor para jogo do Brasil do que para um tempinho de oração. A gente para tudo, mas não para orar, para ler a palavra. Aí fala, Deus não está falando. Amados, o sofrimento, ele precisa confrontar o nosso eu, o nosso orgulho. Ele precisa confrontar aquilo que está errado nas nossas vidas. Eu não sei se vocês se lembram quando a gente tinha aqueles encontros que o Vande ficava ali, né, e ele tirava, né, aquelas orgulho, né, os pecados, né. Ele fazia, eu achava que o Vande fazia tão bem que ele parece que doía, parece que ele estava arrancando a pele, né. Sabe por quê, amados? Porque tem pecados. É uma peça de teatro. Isso, obrigado. Porque tem pecados, amados, que está enraizado. Tem raiz e não quer fica que nem visgo. Vocês já viram visgo? Não solta. Coitada das pombinhas, né? Cai no visgo, não. A gente precisa se libertar. Conhecereis a verdade liberta. Só que a gente tem conhecido a verdade, por que a gente está preso ainda? E um outro ponto que eu queria destacar é que o sofrimento, ele pode ser um dom de Deus na nossa vida. Porque a gente tem um defeito de fábrica, não sei se eu poderia falar assim, mas vamos tentar, né? Que a gente, toda vez que a gente vê ou se depara com um sofrimento na nossa vida, a gente acha que Deus está fazendo algo contra nós. Só que nunca Deus quer o nosso mal. Eu quero insistir em dizer isso para você. Deus nunca quer o nosso mal. Pelo contrário, Ele quer que a gente cresça, que a gente se santifique, que a gente aprenda. Eu gosto de pensar muito na oração de Jacó, né? Ali em Gênesis 42. Não precisa abrir, eu vou citar, se você quiser anotar depois, ler. O texto é muito bonito. Mas a oração de Jacó é interessante. Que ele diz assim: José já não existe. Simeão já não está aqui. E agora vocês querem me levar a Benjamim? Isso é uma oração de um pai sofrendo. Sincero. Aquele que se derrama diante do Senhor. Só que no momento, Jacó não estava entendendo. Mas o propósito de Deus ali era algo muito melhor. Só que no momento havia uma dor. E deixa eu dizer algo para você, Deus se compadece. Porque leva Jacó e ele vê. Ele vê José, ele vê Benjamim, ele vê Simeão, todos. Da mesma forma, mas deixa eu dizer para você, aquilo que às vezes tem tirado a tua esperança, que você está olhando e não consegue ver, lembra dessa oração de Jacó. Porque talvez nós estejamos como Jacó, vendo, talvez aqui não é José, mas você sabe quem é o seu José, quem é o seu Benjamim, quem é o seu Simeão que tem sido tirado. E Deus está querendo te falar, eu tenho um propósito. As coisas não estão perdidas. Há um propósito. O sofrimento não é em vão. Mas nós precisamos entender que a gente não pode desanimar na oração, na busca, entender o que Deus está nos aperfeiçoando. Jacó foi levado e viu a glória, viu seus filhos, viu seu filho como imperador do Egito, governador do Egito. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Eu penso assim como Paulo, né? Quando Paulo ora ao Senhor e vê ali a questão do espinho na carne, estava doendo. As pessoas, muitos dizem que podia ser uma epilepsia, outros dizem que ele tinha convulsionava, né? Convulsão. Nós não sabemos qual é. Isso é a tradição, os teólogos dizem, né? Mas a Bíblia não nos fala qual era a enfermidade. Mas havia uma enfermidade que era feia, era ruim. Ele estava sofrendo. Só que quando Deus responde à oração, não era aquilo que Paulo queria ouvir. Vocês concordam ou não?
Mas Paulo aprendeu da graça suficiente. E eu queria dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, há uma graça suficiente sobre as nossas vidas. O Senhor é gracioso, Ele é compassivo, Ele é benevolente, Ele quer nos agraciar, mas nós precisamos compreender, porque e aqui eu penso que é a nossa maior luta, né? Que há sofrimentos que não passam, há sofrimentos que parece assim que não há meio, nunca termina, mas a noite pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lembra que o tempo de Deus é diferente do nosso. Essa manhã de alegria está chegando na nossa vida. Amém, queridos? Há uma alegria, há uma esperança. O sofrimento não é em vão. Para de achar que o sofrimento é Deus castigando, é Deus nos, sabe? Deus nos ama. Amém. Deus nos ama. E Ele, lembra do primeiro versículo que eu li? Esse sofrimento, Ele quer nos capacitar a sermos ministros da consolação. Aquilo que nós estamos passando é para consolar outros, que estão aí em fel de amargura, que não têm o mesmo revelação, a mesma compreensão do que Deus está fazendo, amados. E Deus está te capacitando a ser esse canal de bênção na vida dessa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Olha que coisa tremenda. Porque a resposta de Deus para Paulo não foi o que Paulo esperava. Mas a partir dali, amados, você vê que há uma mudança de rumo na vida de Paulo. E Paulo continua, ele não para, pelo contrário, ele vai em frente. E quantas coisas tremendas saíram a partir dali. A dor sumiu, o espinho na carne sumiu. Não, mas ele levantava, como eu falei, não sei qual era a enfermidade, né? Aí levantava e ia, porque ele sabia que Deus tinha um propósito. Certa vez eu estava ouvindo o Emitian falar sobre isso, né? E ele falou assim que sempre que Paulo ia pregar em algum lugar, né? Satanás via ele se arrumando, né? Por uma camisinha bonita, uma camiseta bonita, tal, né? Um palitozinho, né? Ele fala: vem cá, você não está pronto ainda. Agora pode ir, agora você está pronto. Isso que é ser esbofeteado, amados. Isso tirou a graça, a unção que havia sobre ele? Não. Mas ele passava por isso. E nós precisamos entender isso. Deus, Ele é maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, queridos? Amém. Por isso que Ele fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para de ser forte. Para de ser forte. E eu queria concluir essa mensagem. E se tem uma coisa que acumula sofrimento nas nossas vidas, são fardos que a gente carrega. E eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Amado, o Senhor quer nos curar. E tem essa pergunta, eu vejo que ela é chave. O que você está insistindo em carregar? O que você está insistindo em carregar? Porque geralmente, ou quase sempre, o sofrimento é resultado daquilo que a gente insiste em carregar. Eu fui muitos anos professor de escola bíblica e eu dava aula para juniores. Alguns falam que é a classe mais terrível, né? Mas foi o tempo que eu mais fui abençoado. Ficaram tudo torcedor da Ponte Preta. Os pais ficaram bravos, né? Segue o líder, né? Mas eu fiz uma brincadeira com eles para exemplificar isso. Eu dei uma sacolinha para cada um deles com meia dúzia de batata. Eu falei: vocês vão carregar a semana inteira essas batatas.
e vão trazer de novo no domingo. Eu não sei se todos carregaram, né? Mas você sabe como chegaram as batatas no domingo ou não? Podre. Cheiro horrível. Nunca vi como batata fede. Vocês gostam de batata frita? Mas como fede batata, né? Quando ela apodrece. E sabe qual é o ensino nessa brincadeira? Quando a gente quer insistir em carregar peso que não é nosso, ele fede, ele apodrece. O exército romano, eles tinham uma tática que era muito cruel com o exército inimigo. Eles faziam os sobreviventes se amarrar num companheiro morto e fazia eles caminharem. Sabe o que acontecia? Aquele que estava morto, depois de um tempo, começa a acontecer o quê? Os vermes comendo. Comia o outro. Para de carregar morto. Quantos mortos você está carregando? Muitas vezes, o nosso sofrimento são resultados de coisas que a gente insiste em carregar. Às vezes a gente tem aquela sensação, né, que a gente está no controle. Aí tem aquela, se você deixar de respirar 10 minutos, o que acontece? Não, acho que 10 até muito, né? É muito. 2, 3 já começa. Amados, se o Senhor não soprar o ar para a gente, nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor. E essa noite o Espírito Santo está te falando. Amém. Deixa de carregar aquilo que o Senhor já te libertou. E eu queria encerrar lendo um texto que, para mim, é um travesseiro na minha vida. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A partir do verso 28. A palavra de Deus, ela é rica. Amém. Ela nos liberta. Amém, amados? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Para. Jesus está falando assim, para de carregar essas cargas que não dei a vocês. Joga fora. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amados? Amém. Eu queria que a gente orasse agora. Você não precisa sair do seu lugar. Como você está? Eu tenho certeza que essa palavra falou com você essa noite. Eu não quero fazer um apelo, não quero chamar ninguém aqui, mas eu queria que no seu lugar aí, você conversasse com o Senhor. Que eu tenho certeza que nós precisamos receber essa cura que o Senhor quer nos dar essa noite. Você sabe aquilo que você precisa lançar fora. Você sabe. E o Senhor está te dizendo essa noite: vinde a mim. O Senhor quer nos dar descanso, para que a gente seja consolador. Talvez a situação que você está enfrentando não vai mudar, mas você vai começar a olhar ela com os outros olhos. Ela não vai mais te prender. O Senhor está quebrando as cadeias essa noite. O Senhor está quebrando os grilhões. Tudo aquilo que nos impede de avançar, segundo o seu propósito.
Senhor, somos teus filhos. Estamos aqui rendidos a ti, Senhor. Tu sabes, Pai, aquilo que está doendo, aquilo que muitas vezes vem para nos escravizar. Senhor, às vezes não é uma doença física, às vezes é uma situação financeira, às vezes não é uma situação financeira, mas às vezes é uma questão da alma. E eu quero dizer, Pai, a nossa alma é tua. Ela volta para ti, Senhor. Porque o Senhor nos criou. A nossa alma é tua. O Senhor sabe aquilo que está fora da normalidade. E eu quero rogar a ti, Pai, junto aos meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, aquilo que está fora da normalidade em nós. Senhor, não sei se é um relacionamento com filhos. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Ah, Pai, a oração de Jacó, Senhor. Meus filhos, Pai, são teus, são herança tua, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor sabe como isso traz sofrimento, Senhor. Mas que esse sofrimento me ensine, Senhor, me ajude a consolar os outros, Pai. Pai, há esperança para o perdido. Há esperança, Senhor. O Senhor é um Deus de esperança, um Deus de misericórdia. Pai de todas as misericórdias, de toda consolação. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tu sabes, Pai, aquilo que tem nos afligido. Senhor, Tu conheces cada um de nós pelo nome. O Senhor sabe, Pai, aquilo que tem, Senhor, nos feito sofrer, Pai. E essa noite eu quero rogar a Ti, Senhor, a Tua graça que basta. A Tua graça que é suficiente, Pai. Ensina-nos a descansar na Sua graça, Senhor. Pai, eu sei, não é fácil, mas eu creio que o Senhor pode fazer, Pai. Descansar, Pai, naquilo que tem nos feito sofrer, Senhor. Nós queremos descansar em Ti, Senhor. Queremos dizer a Ti, Jesus, o Senhor disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Senhor, estamos cansados, estamos sobrecarregados. Permita-nos chegar aos Seus pés. Nos dobramos a Ti, Senhor. Nós precisamos, Pai, entrar no Teu descanso, Senhor. Aprender com a Tua mansidão, com a Tua obediência. Nos ajuda, Pai. Senhor, eu rogo a Ti, Pai. Tu conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, Pai, o meu clamor, Senhor. E eu peço por cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Alguns que talvez não estão aqui essa noite, mas têm passado por sofrimento, Senhor. Eu quero rogar a Ti, alcança cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faz esse milagre, Senhor. Dai-nos, Pai, descanso, Senhor. O verdadeiro descanso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A gente precisa entender, né? O mundo ele quer distorcer a graça de Deus. Né? Então, às vezes o mundo quer entender para nós que a graça de Deus é dinheiro, casa, carro, né? Aí por isso que a gente não se contenta quando só fala minha graça nos basta. E Paulo diz totalmente diferente. Que o nosso coração tem que ser o coração de Paulo, né? Para não deixar o mundo não nos contaminar. Amém. Amém, amados. Você estava falando, eu estava lembrando de Tiago, né? Quando Deus deu aquela missão para ele ir curar os outros. E ele tinha uma deficiência. Sim. Né? E ele chora na presença de Deus. Fala, Senhor, como é que eu posso, com deficiência, curar os outros? Deus fala para ele, é exatamente isso. Porque uma pessoa sã curar outra, né? Uma sã curar uma doente, é fácil. Agora, uma doente curar uma doente, né? Um outro doente, isso é uma prova verdadeira de amor, que você entende o meu propósito.
Nossa, eu lembro essa passagem, quando foi que eu vi você falando, meu Deus do céu. E ele chorava, o senhor me cura, o senhor pode me curar. Né? Como é que eu vou, né, manco, com um problema na perna, levar a tua palavra e curar as vidas, sendo que eu sou doente? Eu sou doente por isso. Você entender esse propósito. Nossa, você falou, eu fiquei lembrando dessa situação. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Amém. Temos muito